Muito boa noite, graça e paz. É sempre uma alegria poder estar aqui cultuando ao Senhor juntamente com os irmãos. Hoje, especialmente, culto de ceia, após um período muito gostoso ali na EBD. Quero encorajar também a você a tomar parte na Escola Bíblica Dominical. Semelhança do Alexandre, eu comecei com meus 15 anos, com as crianças. Um adolescente cuidando de crianças, depois a gente foi trabalhar com jovens, e dentro dos meus 15 anos estou envolvido com o ministério. Pastoreei a última congregação ali da Batista do Povo em Pindamonhangaba, Moreira César, por 22 anos, mas já estava ali já desde 2001, saindo esse ano. Enfim, queridos, vale a pena estar comprometido e envolvido com o reino de Deus. O tema que eu tenho para compartilhar com vocês está embasado no texto de 1 Samuel, capítulo 15, o verso 22 e 23. 1 Samuel 15, na minha versão, mas acompanhe, está sendo projetado aí. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é pecado, é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Amém? Queridos, obedecer é melhor que sacrificar. É sempre necessário a gente estar refletindo sobre essa questão, porque nós, seres humanos, sempre somos tentados, com o nosso próprio mérito, esforço, conquistar as coisas que desejamos. Mas existe algo muito caro, que a Bíblia diz que, se fosse pensado em usar toda a riqueza do mundo, se esgotaria antes mesmo de começar, que é o preço da salvação da nossa alma. A nossa alma não tem preço. Custou o próprio sangue de Jesus Cristo, o Filho único do Deus Todo-Poderoso. No capítulo 13, versículo 8, ou seja, no capítulo que antecede, do capítulo 13, 8 em diante, lemos que Saul já havia desobedecido uma ordem do profeta Samuel de esperar por ele para o sacrifício. Então, a gente percebe que Saul tinha dificuldade com a questão da obediência. No texto que nós acabamos de ler, no capítulo 15, ele repete o mesmo pecado. No primeiro, ele recebe uma palavra do profeta: olha, você me espera, daqui 7 dias eu vou chegar. Chegou o 7º dia, a hora estava a passar, e ele percebeu que as pessoas à sua volta já estavam inquietos. Ele falou: não, o negócio é o seguinte, eu vou oferecer o sacrifício. E ele não foi chamado para isso. Tomou a frente do profeta, e diz o texto que assim que ele acabou de sacrificar, Samuel apareceu. No texto que nós lemos, no capítulo 15, Saul
Ele havia recebido uma ordem: você vai entrar nessa batalha e você vai destruir todos. Não vai deixar nada. E ele ignorou a ordem. O texto nos relata que ele deixou o rei vivo e deixou o melhor do gado. Aquele gado que estava bem já robusto, bonito de se ver, bom de se olhar e desejar, né? Na churrasqueira. E quando Samuel chega, ele pergunta: o que você fez? Por que você não obedeceu? Não obedeci sim, eu fiz tudo. Eu só preservei o rei e o que tinha de melhor para oferecer sacrifício para o Senhor. E o profeta, então, fala com uma palavra bem firme para ele, dura de se ouvir. Falou que o reino que a ele tinha sido dado, agora havia sido ele rejeitado. Tudo porque, irmãos, ele não soube ouvir e obedecer. Pode parecer algo muito bobo, mas a verdade é que esse homem já vinha, até mesmo antes de ser rei, ungido rei, ele já tinha problemas com a questão da obediência. Mas ele foi o que o povo quis. Quando o pai dele, ao perder um animal, o enviou para que ele pudesse buscar o animal, ele lá se perdeu também, resolveu fazer algumas coisas por conta própria, porque depois o foco da perda do animal ficou agora sendo o foco da perda do filho. O filho sumiu. E o fato é, queridos, que obedecer é melhor do que sacrificar. Percebe-se que o mesmo não ouvia de fato o que lhe era dito e se perdia nas distrações. Olha aí o tema, né, do teatro, a distração. Creio que hoje não é diferente. Muito de nós nos perdemos porque não ouvimos de fato o que Deus, através da sua palavra, está a nos dizer. Irmãos, a Bíblia, ela é rica. Ela é tremenda. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. Paulo, no cuidado de expressar, ele disse que toda a Escritura não é parte das Escrituras, não é aquilo que me toca, que me agrada, mas toda ela é a palavra de Deus. E eu e você precisamos nos atentar, ouvir o que Deus está a dizer para nós. E a semelhança de Saul, relativizamos, desprezamos a essência e o propósito da palavra de Deus. Eu estou me incluindo aqui porque muitas das vezes, irmãos, muitas coisas nos distraem. A palavra ela é muito simples, muito objetiva, e nós precisamos viver da palavra, andar na palavra, de maneira, queridos, que Deus realmente seja o centro da nossa vida, de maneira que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. Deus, através da sua palavra, nos fala. Primeiro,
que devemos amá-lo. Mas não é um amor qualquer. Nós já temos tido oportunidade aqui na EBD de falar desse amor, ouvir as ministrações sobre o amor de Deus. Esse amor é um amor que não é sentimento, mas é atitude, é obediência. Eu costumo dizer que o alfabeto de Deus é diferente de nós. A gente fica lá no A, B, C, D, e o de Deus é O, B, D, C. A gente precisa, querido, realmente parar para ouvir. E uma das coisas que Deus coloca para nós como prioridade é amá-lo. Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Não deixe que nada se oponha, que adentre a sua vida e faça você ficar em cima do muro. E tem gente que fica em cima do muro e fala assim, bom, mas eu não estou nem lá nem cá, eu não sou nem de Deus nem do diabo. Bom, o muro quem construiu foi o diabo, então você está em cima do muro, você já está na mão dele. Porque a Bíblia diz que o que faz o muro é o pecado. Os tijolos que levantam o muro é o pecado. O pecado é aliança com o diabo. Ele é o pai da mentira. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus é prioridade na nossa vida, em toda a nossa vida. Não pode ter reservas nenhuma. Não dá para você acolher partes da palavra de Deus e dizer, isso aqui é bom, isso aqui, não. Existe aí uma seita que tudo aquilo que contradiz ela tira da Bíblia. Questão de ética, não vou mencionar, mas eles têm uma Bíblia. E tudo aquilo que contradizem eles tiram fora. Complicado, né? Tem muita gente que é assim. Só pega aquilo que massageia o seu ego. Segunda coisa que a palavra de Deus fala é que eu e você precisamos estar atento. O pastor falou um pouquinho aqui hoje, é amar o próximo como a ti mesmo. E esse amor não é sentimento. Não é esse negócio, eu não fui com a fachada daquela pessoa, eu não fui com a cara daquela pessoa. Não. Não é você amar só aqueles que, de alguma forma, se identificam com você. Amar o próximo como a nós mesmos. Só amamos aquele que de fato temos afinidade. Não é isso que a palavra está dizendo. E aí entra a questão do suportar. Suporta o mais fraco, suporta aquele que está mais debilitado. Aí você vai entender por que Paulo fala, eu fiz de tudo para com todos, a fim de alcançar alguém. Porque, irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principado, potestade, dominadores, espíritos, que estão aí para infernizando a vida do ser humano, que não está atento ao que Deus está a falar na sua palavra, está se perdendo. Tem hora que a gente tem problema com o nosso idioma, porque o indivíduo consegue amar um cachorro, consegue amar não sei o quê, mas não consegue amar um outro semelhante a ele. Aí essa palavra amor fica tão desgastada. Com todo o respeito aí, surge até os bebês aí da vida, que as crianças brincavam no passado, né? Boneca.
E aí as pessoas querem amar uma boneca como se fosse um ser humano. Assim, os mandamentos do Senhor são quebrados em nossas vidas e as coisas não andam como deveria. Sabe, querido, por que muitas das vezes as coisas não vão bem na nossa vida? Porque nós quebramos, nós deixamos de ouvir, e ao deixar de ouvir, nós deixamos de obedecer a palavra de Deus. E o que Deus pede para mim e para você é que nós tão somente, irmãos, obedeçamos a sua palavra. Os mandamentos do Senhor não são pesados, não são impossíveis, porque se fosse, ele teria dito e ele teria acrescentado: eu vou dar vitória para vocês. Mas o fato é que nós queremos fazer as coisas com as nossas próprias forças, queremos conquistar tudo do nosso jeito, e esquecemos que Deus tem o melhor. Deus tem o caminho melhor para nós chegarmos aonde Ele quer que nós cheguemos. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus traça um caminho, mas quando as dificuldades começam a acontecer, Deus percebe: esse povo vai se perder, então eu vou ter que levar ele por outro caminho, um caminho mais longo, porque esses que aqui estão não podem entrar lá naquela terra. Eles vão ficar pelo caminho, porque eles não ouviram a minha palavra para obedecê-la. Temos exemplo de pessoas que, como Abraão, que obedeceu a Deus ao ser chamado para ir para uma terra que ele não sabia onde era, que ele não conhecia. Ele foi. É um exemplo de alguém que obedece. E Deus faz promessas maravilhosas, mas só que, queridos, Abraão também teve dificuldades na sua obediência a Deus. Deus dizia para ele: olha, não vá para o Egito, e lá vai ele. Olha, não desce para lá, e lá vai ele. E para complicar um pouquinho, ele conta uma meia mentira, uma meia verdade. Vamos lá, meia verdade. Sara, quando nós chegarmos lá, você disse que você é minha irmã. E ela era irmã dele. Só que, além de irmã, era esposa. Uma meia verdade. Você vê que o negócio, a questão da desobediência, às vezes ela vem com essa maquiagem. Não é de tudo uma mentira. O inimigo, ele tenta, de alguma forma, maquiar. Quando chegou lá no Jardim do Éden, não foi isso que Deus diz? E aí salta uma mentira. Eva tenta defender Deus. Não, Deus não disse isso, não. Nós não temos que ficar argumentando, irmãos. O que nós temos que fazer é obedecer à palavra. E Abraão, ele atrasou por 25 anos a promessa de Deus para a vida dele. Só depois de 25 anos que chega Isaac. E olha que teve um contratempo. A esposa falou assim: vamos dar um jeitinho aqui? Parece até brasileiro, né? Vamos dar um jeitinho? Ó, está aqui a minha serva. Resolve aí a questão do sucesso, do seu descendente, questão do nosso filho. E aí vem, nasce um, mas Deus reitera a Abraão: Abraão, o negócio é o seguinte, a promessa que eu fiz a você é com você e Sara. 25 anos depois, aí nasce Isaac. Passa-se mais ou menos uns 15 anos, Deus vira para Abraão e fala assim: olha, agora você vai pegar Isaac, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificar ele. Agora Abraão era um outro cidadão.
Ele não perguntou para Deus, por que o Senhor vai fazer isso? Como o Senhor vai fazer isso? Não. Ele virou para Sara e disse, olha, eu vou com o menino ali oferecer um sacrifício para Deus. Levou ali servos, levou lenha, levou fogo, chegou lá no pé do monte, vocês ficam aqui que eu e o moço vamos adorar a Deus, subindo aquele monte. Isaac olha para o pai, ô pai, o negócio aqui está esquisito, nós temos lenha, nós temos fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão agora era um outro homem, um homem que aprendeu a obedecer a Deus e não ficar questionando. E ele então dá aquela clássica resposta, o cordeiro para si Deus proverá. E ele preparou tudo. Isaac já estava atado, ele levanta o cutelo para sacrificar o filho e ouve a voz do anjo, Abraão, Abraão, não faças tal. Agora eu sei que você teme a Deus. Queridos, eu entendo que muitas das vezes a obediência pode nos custar. E quando eu falo de custar alguma coisa, não estou falando da salvação, porque a salvação é algo gratuito. Você já recebeu. Mas andar com Deus requer de nós obediência. Nós temos exemplos de Daniel e seus amigos. Os amigos de Daniel foi lá na fornalha, Daniel foi lá na cova, e eles não titubearam, eles não duvidaram, eles foram fiéis, foram firmes, e saíram vitoriosos. Por quê? Eles firmaram um propósito desde quando chegaram lá no exílio. Nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei. Quando você se propõe a servir a Deus, em obediência à sua palavra, Deus vai te honrar. Eu sempre aprendi desde o meu início da fé, quando você está na obediência a Deus e à sua palavra, vai, porque Deus está com você. E aí, Ele garante. Deus garante. Assim também irá acontecer com nós, se nos dispormos a obedecer a Deus de fato. Ouvir mesmo. E não duvidar. E não ficar questionando. O que Deus tem falado com você? O que Deus tem falado com você? Eu tenho certeza que Deus tem falado com você. Deus tem falado com você para você amar, mas você resiste. Deus tem falado para você perdoar, e você resiste. Deus tem falado para você pedir perdão, e você continua resistindo. Deus fala para você aprender a suportar, e você sempre fica a murmurar. Deus tem falado para você orar. Sabe, irmãos, a oração é algo muito especial, porque é através da oração que nós vamos diante de Deus e apresentamos a Ele as nossas necessidades, mas também a nossa gratidão, a nossa adoração. A oração, ela para ser completa, ela tem que estar, olha, completa. Ela precisa estar com a questão da adoração, o reconhecimento que você tem um Pai que estás nos céus. E a oração modelo, a oração do Pai Nosso, ela é muito interessante.
Deus tem falado que nós precisamos aprender a ajudar, a socorrer. Eu tenho ouvido, esse pouco tempo que eu estou aqui, vai fazer 2 meses, e eu tenho ouvido Deus falar. Eu tenho ouvido Deus falar: pregue, dá o seu testemunho. Ah, mas eu não sei pregar. Conta o que Jesus está fazendo na sua vida. Fala daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Ouvir e obedecer não é fácil, porém não é impossível. O problema está em que nós queremos fazer aquilo que nos faz sentir bem. Aquilo que massageia o nosso ego. Deus não nos pede nada que seja impossível. Abraão, ao obedecer a Deus, creu que Deus poderia ressuscitar Isaque. Isso está lá em Hebreus, capítulo 11, do 17 ao 19. Abraão creu. Deus pediu, eu vou obedecer, porque Ele pode trazer o meu filho à vida. Porque a promessa que Deus tinha feito para ele era através de Isaque, não era outro, não era Ismael, era através de Isaque. Então Abraão tinha uma convicção tão grande que levou ele a ousar em obedecer a Deus sem questionar. Então, queridos, nós precisamos aprender a obedecer. E aí eu quero pedir ao pessoal do som para soltar um louvor que me acompanha há um bom tempo. Eu estava na igreja decidido a não fazer mais nada. Ferido, machucado, e eu estava decidido a não fazer mais nada. Eu vou ficar aqui sentado do lado da minha esposa. Pode soltar. E eu ouvindo esse louvor, uma pregação, Deus falou comigo. Deixa Deus falar com você. Não a minha vontade, mas a tua. Não a minha vontade, mas o teu querer. Faz a minha vontade ser a tua. E me ensina, Pai, obedecer. Não a minha vontade, mas teu plano. Não a minha estratégia, mas a tua mão. Eu sou tão pecador, sou tão humano. Põe a tua vontade no meu coração. Obedecer por amor, obedecer por adoração, obedecer, obedecer ao Deus do meu coração. Você pode fazer planos. Deus respeita. Você pode pôr em prática os seus planos. Deus vai te respeitar. Mas Deus sabe o que é melhor para mim e para você e sua família. Queridos, eu sirvo ao Senhor desde os meus 14 anos.
Daqui a alguns dias eu completo 59 anos. Diminuir aí, né? E eu não me arrependo de nenhum dia. No início da minha caminhada, o meu pai, ele não sabia. Porque ele havia dito, se alguém mais se converter nessa casa, eu saio de casa. E aí eu comecei a ser o crente 007. Meu pai não podia saber. Eu tinha um aliado, a minha mãe. Eu ia para a igreja, para a casa de alguns irmãos, ficava lá de sábado para domingo, domingo à noite chegava em casa. Se eu percebesse que o meu pai estava acordado, eu entrava quietinho, pulava na cama. Houve um tempo que eu tinha 14 anos, submisso. Houve um tempo que meu pai, que nunca ia à missa, resolveu ir à missa. A minha mãe, que sempre ia na missa, parou de ir na missa. E chegava a hora de ir para a missa, o sino tocava, eu e algum dos meus irmãos começava a gritar, o pai não ouvia. Quando ele percebeu que a gente estava fazendo isso, ele ficou esperto. Mas um dia eu encontrei com ele na rua, ele havia viajado e a mãe esqueceu a bolsa dentro do táxi, ele voltou para a rodoviária e ele me encontrou com a Bíblia na mão. Aí eu voltei para a rodoviária com ele e ele virou para mim, você também pegou essa doença? E eu disse para ele, eu gosto. E nunca mais tive problemas de ter que ficar escondendo o meu pai. Hoje a garotada tem liberdade de tomar sua decisão e muitas das vezes não toma para o bem. Deus sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para a sua igreja. Então, queridos, obedecer ao Deus do meu coração. Obedecer por amor. Obedecer por adoração. E você vai experimentar o cuidado de Deus na sua vida, na sua família. Eu não estou dizendo aqui que você não vai passar pelo vale da sombra da morte. Vai, mas o Senhor vai estar com você. E a sua vara, o seu cajado vai consolar você. Você vai enfrentar, muitas das vezes, a tempestade, mas Ele vai estar no barco com você. E o que é mais lindo é que o céu nos está prometido e Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Então, fica aqui essa mensagem. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente se sacrificando, preso às tradições. O negócio é tão sério que na época de Jesus eles mudaram um mandamento. Honra o teu pai e tua mãe por uma tradição. Se você disser que todo o seu dinheiro está consagrado ao templo, você não precisa esquentar a cabeça de ajudar o seu pai e sua mãe. E era uma estratégia para que o indivíduo não precisasse gastar o dinheiro com o pai e com a mãe. Tinha ali um conluio de dizer o seguinte, morreu os velhos, aí você pode pegar o seu dinheiro, deixa lá só uma oferta. Muitas das vezes as tradições estão roubando de nós a capacidade de obedecer a Deus. Quero orar com você. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é a Tua palavra. Ela tem o poder de penetrar a nossa vida, o nosso coração. Ela tem o poder, Senhor, de penetrar e dividir a nossa alma e o nosso espírito e a discernir as intenções do nosso coração.
A tua palavra, Senhor, é o nosso alimento, é o nosso sustento. Portanto, continua, Senhor, nos agraciando com a tua palavra todos os dias, de maneira que nós possamos alcançar um coração sábio para te adorar, para te louvar, para te engrandecer, para te servir. Seja com meu irmão, com a minha irmã aqui nesta noite, seja com aqueles que porventura estão nos ouvindo, Senhor, e assistindo. Pai, que a tua palavra nesta noite possa trazer luz àqueles que estão andando desalentados, Senhor, porque perderam, Senhor, a alegria que a tua palavra traz. Eu oro e agradeço em nome de Jesus.